Olá, por um mundo onde as pessoas estejam mais leves e uma trilha de moto seja uma aventura possível, pacífica e evangelizadora, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Você gosta de motocicleta? As pessoas que gostam dessas máquinas de duas rodas são diferentes. Aquilo que alguém pode considerar um incômodo ou uma dificuldade, os motociclistas buscam e enfrentam com muito prazer. Para eles, o espaço é deles, de suas motos e do vento, de ninguém mais. Desse modo, a atividade de pilotar uma motocicleta leva seus praticantes a viverem uma sensação de liberdade e de bem-estar. Alguns pesquisadores já compararam essa experiência dos motoqueiros ao que no âmbito religioso chamamos de meditação. Um motociclista apaixonado passa a semana inteira trabalhando e muitas vezes o tempo quase não passa para chegar a hora deles se dedicarem à sua moto com um pouco mais de tempo. Por causa disso, o motociclista deseja muito que o fim de semana chegue para que ele possa cuidar da sua moto e, claro, pilotá-la. Há quem escreva que a paixão do motociclista de dar atenção e se certificar de que a sua moto está em perfeito estado é algo sagrado. Providenciar os reparos necessários, conferir os acessórios que estão faltando e dar aquele banho merecido não são nenhum esforço para eles. Muito pelo contrário, dá satisfação e alegria. Eu falei em meditação, sagrado, propositalmente. Esses termos eu falei propositalmente, porque há quem use a moto também para evangelizar. Acredite. Para conversar conosco sobre a paixão por motocicleta e evangelização, nós convidamos o padre Pablo Sequinato de Lima. Ele é da Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e se apresenta em suas redes sociais como padre motociclista e trilheiro. Padre Pablo Sequinato de Lima é muito jovem. Ele nasceu em 1993. Entrou no seminário da Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul, no ano de 2011. Estudou filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier, em Passo Fundo, e enquanto cursava filosofia, engajou-se na pastoral hospitalar do Hospital São Vicente de Paulo, na pastoral carcerária e na pastoral da juventude. Durante o curso de teologia, atuou em várias pastorais e foi ordenado padre em agosto de 2019. Milhares de pessoas o acompanham nas redes sociais, especialmente num canal do YouTube que tem o nome O Padre Está On, Off-Road. Padre Pablo, é um prazer enorme receber você aqui no programa Parlatório. Nós ficamos muito felizes quando soubemos que você aceitou conversar conosco. E eu já começo com uma provocação. Onde é que um pároco arranja tempo para uma devoção tão grande pela motocicleta? Seja muito bem-vindo. Padre Rafael, uma satisfação estar conversando contigo, com cada um dos espectadores da TV Divino Pai Eterno. Como colocado, meu nome é Padre Pablo, sou pároco em Cacique Doble, nas redes sociais, Instagram, YouTube, o Padre Taon. E essa pergunta ela é bem interessante, desde que colocada no lugar dela. Como um padre encontra tempo para a moto, sendo pároco, que é algo que nos preenche tanto, e é justamente no tempo que sobra. Depois de ter rezado, depois de ter feito o que precisa fazer, sempre sobra um tempo. Que eu via meus irmãos, outros padres, aqui nossa diocese é muito simples, que tinha o tempinho para cuidar da lavoura, o tempo para a pescaria, e das minhas ocupações, o meu hobby é justamente andar de moto.
e compartilho com uma paixão, né, com tantos outros motociclistas do Brasil e do mundo. E é uma alegria poder ser reconhecido muitas vezes nos encontros de moto como o padre está aqui no nosso meio, padre, dá uma bênção para mim, reza para minha família, abençoa minha moto que só quebra, acontece. Certo, muito interessante. Eu fiz essa pergunta, essa provocação inicial, justamente para a gente começar uma conversa dessa interessante experiência que você faz em ambientes que não é muito comum dos párocos frequentarem. Eu queria já levantar um problema. Eu tomei conhecimento do seu trabalho baseado na paixão pela moto, né, nas redes sociais. E eu vou me orientar por essas publicações para fazer essa entrevista. Eu vejo que, apesar de muita gente curtir, há pessoas que comentam coisas negativas nas suas postagens. Uma que eu vi lá diz assim: ao invés de estar com os fiéis rezando, fica ostentando. E essa pessoa reagiu assim somente porque você disse que foi rezar missa usando uma moto. Eu queria que nossa conversa começasse por aí. Como é que você lida com essa loucura de rede social, Padre Pablo? Eu acho que antes de eu abrir o perfil, eu conversei com outros irmãos padres que já estavam nas redes sociais e eu sempre fui mais quietinho na minha. No fundo, eu sou tímido. E daí, eles partilhavam muito sobre os haters. As pessoas que fazem discurso de ódio, ao invés de olharem a vida de um ponto otimista, do ponto de vista positivo, ficam caçando, parece, coisas ruins, negativas, ver os defeitos nos outros. Então, quando eu, aceitei entrar nas redes sociais e postar alguns conteúdos, às vezes de entretenimento, às vezes no meio de entretenimento, é o padre que está lá evangelizando, fazendo coisas divertidas, estando em ambientes que muitas vezes nós como igreja temos dificuldades de entrar, como é especialmente o mundo das motos. Eu já estava ciente que ia ter pessoas que iam ver só as coisas do lado negativo, não ia ser exclusividade minha de me escapar, de me esquivar disso. Então, na real, eu não ligo para esses comentários, mas eu valorizo muito os bons, mas, sobretudo, a opinião dos padres da minha diocese, do clero, especialmente do bispo, da minha família. Meus pais são umas crianças, uns jovens, depois dá para falar um pouco da experiência de família também, com a moto e tudo, e dos meus paroquianos. Eu sempre, volta e meia, consulto com o conselho administrativo, com o conselho pastoral, o que o padre pode ser melhor, se a minha paixão por moto atrapalha. Eu tinha muito essa preocupação, já é meu 4º ano de pároco, mas nos 2, 3 primeiros anos eu tinha muito receio que pudesse atrapalhar as motos. E sempre foi muito tranquilo, muito bem acolhido e até elogiado. Com os motociclistas, eu não posso dessa parte, mas com os motociclistas eu sou um padre motoqueiro. Com os meus, vamos dizer, meus velhinhos, eu sou um padre que vai jogar baralho, que vai jogar bocha. Com a gurizada no geral, os pais de família, eu tô lá jogando um futebolzinho com eles, fazendo um Grenal, né, que é nossa força aqui do Rio Grande do Sul. Então, onde eu posso estar junto, sendo também um padre jovem, eu não tenho receio de ser quem eu sou. Ótimo. Eu queria que você acrescentasse na sua lista aí a nossa admiração, porque a gente te procurou porque acha que a sua experiência é inovadora, é positiva, é bonita. Mesmo que eu tenha falado de um problema, porque é um problema que todo mundo tem quando se expõe, mas acrescente aí também a nossa admiração. Eu queria te perguntar, Padre Pablo, como que nasceu em você essa paixão por motocicleta? Pois é, o curioso é que ela vem do berço. Quando eu nasci, o pai para ir namorar com a mãe, ainda na época das 2 tempos, a mãe contava que o pai tinha nos bolsos da jaqueta pura vela de DT, uma lixinha para fazer a moto funcionar. Então, desde o namoro, certo, já o pai já cultivava o gosto pela moto. E
Depois, daí passou um tempo, acho que para eu nascer o pai teve que vender uma moto, aí depois ele comprou uma, meus irmãos são gêmeos, para fazer a cesariana teve que vender outra. Foi sempre assim, aquela coisa chinchadinha, devagarinho, e depois de muitos anos, o pai agora comprou uma moto grande e eu fui aos poucos fazendo um upgrade também de moto. Hoje, atualmente, eu tenho uma Ninja e moto de trilha. Mas me permita contar essa parte da história que eu não tenho muita oportunidade de partilhar. Claro, quando eu tinha uns 13 anos de idade, morando no interior, eu queria muito ter um cavalo. Eu sempre fui apaixonado pela cultura gaúcha. E eu queria ter um cavalo para ir para a escola de cavalo, escolinha no interior, que eu ia de bicicleta. Eu disse, mas de cavalo um pouco bom, melhor que pedalar. Aí eu disse, pai, eu quero um cavalo. Aí o pai disse, o pai sempre foi muito de me incentivar a conquistar as coisas. Aí ele disse, tu quer um cavalo? Eu te dou o cavalo, mas você vai ter que me ajudar, me acompanhar no trabalho durante um ano. Então esse acompanhar era mais estar junto do que trabalhar. Mas estava lá, precisava buscar uma foice, serviço, ajudar o pai e a mãe, acompanhar, que eu vejo como algo muito bonito. Aí acompanhei um ano bem certinho, dei umas reclamadinhas, imagina. Acordar cedo, às vezes, ou de tarde, queria assistir os desenhos. Mas fato foi, e deu mais ou menos um ano. Eu fui lá e disse, pai, fechou um ano. O senhor vai cumprir o que prometeu? Aí o pai disse, vou, mas eu tenho mais uma proposta para te fazer. Eu disse, meu Deus do céu, agora se foi mais um ano acompanhando o pai. Aí a proposta dele foi a seguinte, o cavalo, tu vai ter que vacinar, tu vai ter que encilhar, as nossas terras é tudo terra dobrada, muito morro, se ele torcer a perna e quebrar, não tem o que fazer, tem que sacrificar o animal, e além do mais, tudo isso. E a moto, e eu te daria uma moto. Eu disse, não, mas eu quero o cavalo. Aí ele, numa moto eu te dou até a gasolina. Pronto. Ele não teve mais. Ganhou. Na verdade, ele comprou moto para ele, mas eu usava às vezes para ir jogar uma bolinha nos domingos. Foi assim que foi começando a paixão por moto. Ótimo. O Padre Pablo, eu sabia que essa nossa conversa ia render muito e que, por ser tão agradável, o tempo iria voar. Eu vou precisar de um tempinho da sua paciência, porque eu preciso pedir um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa super interessante sobre a experiência de evangelização e de paixão por motocicletas com o Padre Pablo Sequinato, da Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Até já! Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com um padre muito especial. Ele se chama Pablo Sequinato e é da Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Ele encontrou um jeito curioso de conciliar sua paixão por motocicleta e o seu ministério na igreja. Padre Pablo, antes do intervalo a gente ouviu um pouquinho sua história com a sua primeira moto, não é? E eu vi que lá nas suas postagens, uma delas, você faz uma pequena motivação espiritual para um bocado de motociclista no início de uma trilha. E depois vi também muitas outras referências a trilhas. Eu queria que você nos falasse um pouquinho como você tem organizado essas trilhas que promove aí na sua região.
Aos poucos, a gurizada foram acessando e me convidando para ir filmar os eventos e daí eu digo, mas eu posso oferecer mais do que apenas ser alguém que filma os eventos. Eu poderia fazer uma oração no início destes eventos. Até foi uma ideia com o meu grupo de motos aqui do Cacique, foi o primeiro que me convidou a fazer uma oração, ainda antes de eu me apaixonar pela moto de trilha, que eu tinha uma resistência muito grande à moto de trilha. Aí passei a fazer a oração antes. Todo mundo desliga as motos, pega o capacete, levanta, faça uma motivação, puxa um Pai Nosso. Recordo que depois da nossa brincadeira, naquele dia, a gente vai precisar retornar para casa, reencontrar aqueles que nós amamos, que é importante a diversão, mas mais importante também é a gente viver a nossa vocação. Muitos são pais, ou uns é gurizada ainda, mas que vão se despertando para a vocação. Então, eu busco lembrar, dar umas pinceladas, uns toquezinhos, que certamente vai apontando. Depois botou o capacete, a gente sai acelerando, feliz da vida, mas muitos partilham que enquanto vão acelerando, vão rezando um Santo Anjo, ou rezam Pai Nosso. Essas partilhas de pôr o capacete e rezar, eu escuto tanto dos trilheiros quanto dos motociclistas de ruas das mais diversas motos, sejam as esportivas, as estradeiras, as Big Trail. O pessoal, no geral, partilha, e é uma alegria, uma satisfação quando eu escuto isso. Que bom. Eu penso que esse tipo de experiência que você fala, que está muito associado ao prazer, ao lazer, não é? Que as pessoas fazem, isso nos remete um pouquinho a uma ideia bastante forte na nossa fé, que é a ideia da festa. Né? Nossa fé nos remete a celebrar a alegria de viver sempre, a presença da graça de Deus em nossa vida e tudo. E eu vi também numa das postagens que você canta e toca uma gaita. Você gosta de festa? Qual que é o significado disso para você, Padre Pablo? Eu gosto de festa. Quando é momento de se alegrar, eu me alegro. Quando é momento da gente se abraçar e ser forte nas dificuldades, a gente é forte. Eu busco ser esse padre para o meu povo, para os meus amigos, que quando estão tocando flauta, a gente dança, como diz o Evangelho. E quando estão chorando, a gente chora. O tempo da pandemia foi um tempo da gente ficar mais resguardado. Estive com o meu povo resguardado. Passei uma crise de fé ali. Eu lembro que liguei para um padre, colega meu de ministério aqui da diocese, e disse: nossa, bem ordenado padre, o sonho de ter uma paróquia, e veio a pandemia. Barbaridade, eu queria tanto fazer coisas com o povo, dar formações, e não posso fazer nada. E daí ele disse: Pablito, mais importante do que fazer é ser. Ele é meio cubano. Certo. Ele é um padre migrante que veio para a nossa diocese, por isso que ele fala assim, cubano, eu imito. Cara, certo. Padre Rafael, aquilo marcou profundamente. Mais importante do que fazer é ser. Isso, e eu penso que a pandemia nos levou a todos, né? Especialmente para nós que temos um ministério tão importante dentro da igreja, a poder nos reinventarmos e redescobrirmos essa ideia do ser ao invés do fazer, porque nós, especialmente os párocos, né, temos tanto que fazer que esse tempo foi um tempo precioso para pensar no ser. Eu vi lá nas coisas que eu li sobre você, que você já trabalhou na promoção vocacional. E este ano, na Igreja no Brasil, né, a gente insiste nesse tema das vocações. Então, eu fiquei pensando, esse padre que gosta de motocicleta, será que esse testemunho, de alguma forma, não desperta nesses jovens que gostam de motocicleta, que gostam de outras coisas, também uma vocação, assim, a possibilidade, porque tem sempre aquela ideia de que padre é de um tal modelo. Tanto que aquelas pessoas que reagem negativamente a você nas redes sociais é porque elas veem os padres dentro de um modelo só e você não está dentro daquele modelo. Você acha que esse seu testemunho pode também, de algum modo, ajudar na promoção de novas vocações para o sacerdócio, Padre Pablo? Ajuda uma parte. Outra parte se inspira em outros testemunhos de padres belíssimos que nós temos. Eu, apesar do que eu demonstro nas redes sociais, eu me considero um padre bem
assim, equilibrado. Eu tento viver equilíbrio. A moto é fácil de ser um rótulo, mas eu nunca esqueço, antes de motociclista eu sou um padre. Mas uma coisa interessante que me surpreendeu, que foi inesperado, que eu esperava, como padre animador vocacional, chamar muitas vocações. E não deixo de incentivar os meus coroinhas. Por exemplo, tem um grupo de coroinhas que não tinha na paróquia até então, que hoje os coroinhas, um gosta de bicicleta e vem me partilhar da bicicleta. Tem coroinha que tem quadriciclo, tem coroinha que anda de skate, e é bonito isso. Tem coroinha que não vê a hora de crescer para poder ter uma moto de trilha. Então, é um incentivo bacana, e tem coroinhas que, além de gostarem disso tudo, querem ser padres também, que é uma grande alegria, porque a gente se sente pai. Mas o fato surpreendente disso tudo é que, daqui a pouco, o meu jeito de ser padre não incentiva tanto as novas vocações, quanto as vocações que nós já temos, os padres. Muitas vezes eu vejo meus irmãos padres sofrendo com uma agenda pesada sobre os ombros e com medo de ter algum hobby, ter seja o jogo de futebol, seja a academia. Eles às vezes ficam receosos de fazer isso, e é importante a gente se olhar como ser humano, que colocado o hobby no devido lugar, ele faz um grande bem para a gente. Inclusive, muitas palestras que estamos tendo no nosso regional apontam para essa necessidade de cuidar do presbítero, que tem, às vezes, padres que sofrem, às vezes, a solidão, a falta de amizades, e um hobby. Eu me sinto muito rodeado de amigos, me sinto muito rodeado de pessoas queridas, e às vezes me falta tempo para eu ficar quietinho comigo mesmo, que é gente querendo que o padre vá na casa jantar, muitos amigos. Então, acaba sendo um incentivo. Muitos padres vêm partilhar, tem padres que começaram a andar de quadriciclo depois que me conheceram, grandes amigos começaram a andar de moto. Eu fico feliz também por chegar até eles e encorajar a fazer uma coisa sadia. Eu vejo a moto dentro do espaço dela sempre como algo sadio, o Padre Rafael. Maravilha, maravilha. Olha, tinha muito mais coisa para te perguntar, para conversar com você, porque foi, como eu imaginava, foi muito agradável a nossa conversa. Mas o nosso tempo termina e nós sempre encerramos as nossas conversas aqui no programa Parlatório apresentando uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados para terminar o programa. Para você, nós trouxemos uma palavra do Papa Francisco, presente numa homilia que ele fez no ano passado. Abre aspas. A grande força que temos para transformar, para pregar o Evangelho, para ir em frente como testemunhas de vida, é a alegria do Senhor, que é fruto do Espírito Santo. Fecha aspas. O Papa Francisco sempre nos dando grandes presentes, nos inspirando, nos falando sobre a alegria de viver o Evangelho. Um seguidor de Jesus, eu imagino que uma das marcas dele é ser e se configurar ao próprio Cristo, e Jesus era alegre. Ele atraía as pessoas pela alegria, transformava água em vinho. Então, que possa eu, com minha identidade, com o meu corpo eclesial da diocese, os nossos padres, todo o clero simples, unido, amigo, que a gente possa se doar sempre pelo povo, pelo reino, para um dia, com a graça de Deus, nos encontrarmos lá no céu. Certíssimo. Padre Pablo, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa Parlatório. Uma alegria. Um abraço. Abraço. Agradeço também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue com a gente. A TV Pai Eterno tem ainda muitas atrações. Um abraço e até a próxima.